Queridos irmãos, amigos, participantes do projeto VBD em Síntese Podcast, estamos aqui reunidos mais um dia para mais um comentário da lição. Está conosco o pastor Aldo Dantas. A paz do Senhor, pastor Aldo. Pai do Senhor, pastor Ítalo, Pai do Senhor, Mamilde. Paz do Está conosco, Senhor. está conosco a nossa irmã Hamilde Prachedes. Paz do Senhor, irmã Hamilde. A paz do Senhor, pastor Ítalo. A paz do Senhor, pastor Aldo. Como vocês acompanham, nós fazemos a parte dessa turma, né? Dessa classe de adultos. Eu, pastor Aldo, irmã Hamilde. E estamos aqui juntos para o comentário da lição de número 8. 23 de novembro de 2025. Essa lição tem como tema as emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Esse é o título da nossa lição. Fica aqui também o nosso agradecimento a Deus por estarmos aqui juntos, ao nosso pastor presidente e ao nosso querido pastor Rinaldo Odilo, que é o diretor do DENEC. O texto áureo dessa lição, ele encontra-se em Filipenses capítulo 7, que diz assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A verdade prática, ela diz assim: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. A leitura bíblica em classe, ela está registrada em Filipenses capítulo 4, dos versículos 4 ao 7, Mateus capítulo 9, versículo 36, e Evangelho do Senhor Jesus segundo João capítulo 11, versículos 35 e 36. Eu vou pedir à irmã Milde para fazer, a irmã Milde para fazer aqui a apresentação dos objetivos da lição. Saúdo a todos os nossos amados ouvintes deste podcast, com a paz do Senhor, e estamos gratos ao Senhor por mais esta oportunidade de poder transmitir a sua palavra através da lição bíblica de número 8, né, que é sobre as emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Nós temos como primeiro objetivo, no primeiro tópico, explicar ao aluno a natureza afetiva do ser humano, reconhecendo a diferença entre emoções e sentimentos e sua relação com o pensamento e a vontade. No segundo tópico da nossa lição, nós temos a ensinar que, embora muitas emoções sejam instintivas, é responsabilidade do cristão administrar suas reações com base na palavra de Deus. E o terceiro objetivo da nossa lição é demonstrar que o verdadeiro controle dos sentimentos não vem apenas de métodos humanos, mas da paz de Deus que guarda os nossos corações. O próprio textuário nos explica isso, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A gente vê que é uma ação sobrenatural, né? Além de nós termos o nosso dever das nossas ações de administração das nossas emoções e sentimentos, temos que buscar o Senhor para que o fruto do Espírito seja operado em nós. Essa lição é muito importante porque nós temos aí, é sempre importante trabalhar os objetivos da lição na classe com os professores e alunos, porque é o norte que a gente tem para esse plano de aula. Então, nós temos aí palavras-chave, emoções e sentimentos, e temos um desafio, distinguir, né, diferenciar as emoções dos sentimentos. Para muitas pessoas parecem ser a mesma coisa, mas tem as suas diferenças. E a gente está estudando hoje o ser humano como parte livre, pensante, um ser afetivo que deseja, que age. Então, a gente vai ver aí esse homem afetivo, que é como tem a divisão do nosso primeiro tópico da lição. O homem, um ser afetivo. Pastor Aldo, nos ajude com esse comentário. Pastor Ítalo, Pai do Senhor, Pai do Senhor, irmão Milde, Pai do Senhor para todos que fazem conosco esse podcast. Quero também agradecer pela oportunidade que temos de poder estar aqui e compartilhar com vocês desse momento de aprendizado da palavra de Deus e poder compartilhar com os nossos professores a ministração da lição de número 8, que trata das emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Bem, quando a gente trata do equilíbrio interior,
nós estamos tratando de algo, né, que é muito preocupante hoje. Preocupante por quê? Porque está havendo um agravamento na saúde mental de todo mundo, né? Não é só no Brasil. Em todo mundo a gente percebe um agravamento na saúde mental, e em especial em nosso país. E os transtornos de depressão, de ansiedade, né? Eles crescem de forma assustadora, não alcançando somente a população ativa, a população que trabalha, que tem responsabilidades, né? Mas tem alcançado crianças, tem alcançado adolescentes, jovens, que estão ainda na fase escolar, que estão ainda estudando. Mesmo assim, eles são alcançados por esses transtornos, pessoas ansiosas, pessoas que têm esse sentimento, né? Esse transtorno de depressão e de ansiedade. Bem, essa lição ela vai nos ajudar a entender, né, como isso acontece, pois a entrada, isso são os pensamentos, né? Os pensamentos é a entrada desses transtornos, destas depressões, destas ansiedades, e como manter o equilíbrio, né, dessas, porque vem através das emoções, dos sentimentos. Então, como manter esse equilíbrio, né, das emoções e dos sentimentos? Isso é algo administrável, segundo a palavra de Deus. Nós estamos aqui falando, não é, com base em uma teoria psicológica, da psicologia. Não, nós estamos tratando aqui dos teóricos da psicologia, estamos tratando do que a palavra de Deus nos diz, ou seja, as informações que vêm por meio da palavra do Senhor. É um versículo muito interessante quando a gente fala de equilíbrio, que é o versículo 5 do texto da lição. Por exemplo, o professor pode aproveitar esse texto, que no versículo 5 diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Equidade aqui, ele está falando de temperança, de equilíbrio, de domínio próprio, não é? A equidade seja vista por todos os homens. Então, é algo que você pode manter o equilíbrio, né? Manter o equilíbrio. Então, a gente tem que descobrir que nem tudo a gente pode, mas podemos identificar quais emoções, quais sentimentos nós podemos administrar, nós podemos dominar, nós podemos gerenciar, né? E a gente percebe que todas as nossas emoções e sentimentos, eles estão ligados aos nossos pensamentos. Então, se nós podemos gerenciar os nossos pensamentos, porque isso é fruto de lições que nós já estudamos, né? O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 4 de Filipenses, o versículo 8, que não está aqui, está na lição anterior, ele diz que tudo aquilo que é verdadeiro, que é puro, que é amável, né? Que é de boa fama, se existe algum louvor, se existe alguma virtude, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Então, é possível gerenciar os pensamentos e as emoções e sentimentos. Eles estão relacionados, conectados aos nossos pensamentos. Então, nós podemos gerenciar os nossos pensamentos e, desta maneira, gerenciar também as nossas emoções, aquilo que nós sentimos, não é? Então, as nossas vontades, as nossas reações, ou seja, aquilo que nós fazemos está relacionado também àquilo que nós pensamos. Então, nós devemos trazer todas as nossas reações e vontades para o âmbito espiritual, trazendo para amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, ou seja, para o cumprimento da palavra de Deus na nossa vida. Então, eu preciso, com os meus sentimentos e as minhas emoções, cumprir com o mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e também amar o próximo como a si mesmo. Então, essa minha afetividade, né, que é comum de todo ser humano, todos nós temos, nós somos criados por Deus, né, dotados desta natureza, ou desta capacidade de sentir e demonstrar afetos pelos outros, não é? Pelos outros. Então, essa capacidade que nós temos, nós devemos administrá-las. Foi dada por Deus, mas ela não pode ficar sem controle. Então, é própria da nossa natureza sentir emoções e sentimentos. E aqui, o comentarista, ele vai
destacar quais são os principais afetos que temos que podemos administrar. Por exemplo, a alegria, né? A alegria, o medo, a raiva, a surpresa, o nojo, né? A tristeza. São emoções que são básicas, todo ser humano tem, né? E aí, quando nós estamos sobre uma certa tensão, nós sentimos essas emoções e aquilo vai afetar também fisiologicamente o nosso corpo. Vai nos trazer tristeza, vai trazer angústia, mas a alegria, por exemplo, vai trazer euforia, de maneira que a gente precisa administrar isso para que o nosso corpo não sinta também. Por exemplo, quando você está muito irado, né, você pode cometer um dano a alguém, você pode cometer um delito, você pode cometer um pecado. Então, você tem que controlar a raiva, a ira, né? Você tem que irar-se, mas você pode até irar-se, mas você não pode pecar. Não pode deixar ser dominado pela ira. Por exemplo, Caim, não é, que ficou irado com Abel e chegou a matar Abel. Mas antes veio um sentimento, e aquele sentimento, aquela emoção de ira, não é, fez com que ele pecasse. E ali no Jardim do Éden, que é o princípio de tudo, né, a gente percebe todas estas coisas no próprio Adão, na Eva e também no seu filho Caim. Então a gente percebe que esse sentimento de tristeza, de dor, de alegria, né, já está lá desde a criação do homem. Não é nada que veio de forma estrutural depois que o homem se torna uma sociedade. Não, aquilo ali está desde o princípio, está na natureza humana. Então o homem, ele tem inveja, ele tem ira, ele tem ódio. Depois que ele pecou, esses sentimentos, eles brotaram, porque eles fazem parte da natureza humana, né? Ele faz parte da natureza humana. Então, quem tem essa natureza vai ter também estes sentimentos, né? Não só emoções, mas sentimentos. E aqui ele faz, não é, uma diferença entre emoções e sentimentos, que veremos mais adiante, mas o que é mais importante é saber que isso produz reações fisiológicas. E aí a gente precisa, não é? A gente precisa administrar. Por exemplo, quando alguém está diante de uma situação que traz risco à sua vida, ele tem medo. E aí o corpo se prepara para a sua defesa, para defender, não é? Para defender a ele si, a defender a sua vida. Então ele ganha resistência para correr, para se defender, para lutar, para fugir. Tudo isso é consequência da emoção, o medo. Mas, por exemplo, o medo não pode se tornar um sentimento. Você está constantemente com medo, né? E aí você não pode. E aí você precisa administrar este sentimento, esta emoção. O medo é uma emoção que pode ser benéfica, mas pode trazer mal ao seu próprio corpo, porque você precisa dele para um momento de fuga, para um momento de defesa, mas não tem que alimentar o medo e tornar-se uma pessoa que tenha medo de tudo, né? Tudo ali, ele já está suando frio, já está querendo fugir de qualquer situação onde outras pessoas naturalmente conviveriam com aquela situação, essa pessoa está tomada pelo medo. Ou seja, quando o pecado entra no Éden, né, e ali alcança a humanidade, ele traz também consequências nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, que requer de nós buscar o remédio, buscar a solução, buscar o equilíbrio, e isso pela palavra de Deus, como disse, não é? E o texto é muito claro quando ele diz que devemos, não estar inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Ou seja, a gente percebe que só é possível ter equilíbrio no interior do ser humano se Deus o ajudar. É com a ajuda de Deus, não é? A inquietude vem, as inquietações, pessoas inquietas, pessoas ansiosas, elas vêm. Mas com a ajuda da oração, com a ajuda de Deus, o homem vai para a oração, ora ao Senhor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então,
Por mais que o homem queira se livrar destas situações ou manter o equilíbrio pelas suas próprias forças, ele vai encontrar dificuldade. Mas se ele buscar ajuda na palavra de Deus, buscar ajuda em Deus, ele pode controlar. Não podemos deixar de demonstrar afeto, mas temos o dever de controlar os nossos afetos. Então, nós temos aí essa definição, diferença entre emoção e sentimento. A emoção mais como algo que é inicial, mais reativo, e o sentimento que é construído e duradouro. Então, nós temos agora, nesse segundo tópico da lição, sobre as emoções, a experiência e o controle. O irmão Hamilton vai nos trazer esse comentário. Como o nosso pastor Aldo já tem falado, a afetividade humana, ela inclui as emoções e os sentimentos. E isto tudo foi Deus que criou. Deus nos criou seres assim, afetivos, né? Volitivos, como já foi dito no início da nossa lição. Um ser que pensa, que sente, que deseja, que age. Nós somos estes seres humanos, né? Criados por Deus e criados principalmente para a glória do nome do Senhor. Por isso que o nosso comportamento deve buscar sempre glorificar a Deus. Como Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, quer comais, quer bebais, fazendo qualquer outra coisa, seja tudo para a glória de Deus. E ele escrevendo também aos Colossenses, ele repetiu este sentimento, falando sobre a necessidade de que nós façamos tudo de maneira que glorifique a Deus, que sirva ao Senhor. Tudo quanto a gente fizer, não deve fazer como que está fazendo para o homem, mas fazendo diante de Deus, fazendo para Ele, porque nós somos adquiridos para isto, não é? E neste segundo tópico, nós podemos até repetir aqui a diferença que já foi dita sobre emoção. A emoção é um abalo moral ou afetivo. É uma perturbação, geralmente passageira, provocada por algo ou algum fato que afeta o nosso interior, né? O nosso espírito, a nossa alma, que nos abala. Enquanto os sentimentos é um ato, o efeito de sentir, você teve aquela emoção, mas você reteve alguma coisa. Inclusive, a gente pode pensar assim, quando a emoção vem de forma negativa, ela pode ser transformada num ressentimento, que a palavra de Deus ensina que nós não devemos guardar nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, nenhum efeito de coisa ruim sobre a nossa vida. E como o pastor Aldo já falou aí, no texto da lição anterior, porque nós aprendemos na lição anterior que os pensamentos, eles têm influência nisso aí, né? Os nossos pensamentos. Por isso que devemos alimentar o nosso coração com tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, temos que deletar tudo que é mal e manter no nosso coração aquilo que é bom, que constrói, que edifica. E quando você abrir a sua boca, também falar de coisas boas, de coisas agradáveis, que não venha ferir o seu próximo, que o nosso relacionamento interpessoal como cristão deve estar sempre movido pelo Espírito Santo, pelo amor de Deus que ele derramou nos nossos corações, não é? Os pensamentos, eles influenciam os sentimentos e a vontade, e refletem em nossas decisões. Foi o caso que já foi citado aí de Caim, que matou o seu irmão Abel. Ele teve inveja do seu irmão, porque quando entrou o pecado no mundo, também entrou os sentimentos negativos, né? As influências negativas. Vieram o medo, as emoções negativas vieram e se tornaram, assim, desagradáveis na vida do ser humano. Mas o Senhor disse que não nos deixou só, não nos deixou órfão. Ele nos enviou o seu Espírito Santo. E nesse tópico aqui da nossa lição, o apóstolo São Paulo nos adverte com a frase:
irai-vos e não pequeis. Quer dizer, a ira, ela faz parte dos nossos sentimentos, das nossas emoções, mas ela não pode se alojar no nosso coração. Tem até um pensamento que a gente já falou aqui sobre, é até atribuído a Lutero. Ele diz que nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que ele faça um ninho. É uma analogia que se faz aos pensamentos. Pode vir até um mau pensamento na nossa mente, mas nós não podemos reter isto dentro de nós. Temos que expelir pelo poder de Deus, pela virtude do Espírito Santo, para que não sejamos dominados por maus sentimentos, por maus pensamentos. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. É assim que fala a palavra de Deus. Nós vemos Tiago também falando sobre essas questões, né, do pensamento. Nós temos que ser praticantes da palavra, não ser somente ouvinte, ocioso, mas procurar praticar a palavra, nos encher da palavra. O Salmo 37, versículo 8, diz assim: deixa a ira, abandona o furor. Então, no sentido de guardarmos o nosso coração, nós temos que obedecer a palavra, reter a palavra, guardar a palavra, nos encher da palavra e nos encher do Espírito Santo, como também está escrito, que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas nos encher do Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que nós podemos vencer a nossa natureza carnal. O pecado entrou no mundo, não é? E pelo pecado a morte. As pessoas, de modo geral, são movidas pelos sentimentos carnais, por emoções carnais, mas, libertos por Cristo, somos novas criaturas. E a palavra nos ensina também em Romanos 8,13 que temos que, pelo Espírito, mortificar a carne com os seus feitos, né? Não mais viver segundo a carne, não viver dominados pelos maus sentimentos, pelo mau humor. Nós temos um mau exemplo, a Bíblia está cheia, né, de contra-exemplos. Existia um homem no tempo de Davi, que ele guardou a sua fazenda, os seus trabalhadores estavam lá com ele, e até testificaram a Abigail, dizendo que aqueles homens lhe serviram de muro, mas ele era um homem mal-humorado, o Nabal, né? Não reconhecia, não tinha bons sentimentos, não teve nenhuma gratidão a Davi pelo tempo que ele passou ali, e pelo contrário, ele disse, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. E aquele seu mau humor não lhe fez bem. Infelizmente, pela sua soberba, ele se tornou uma pessoa ingrata, e isso lhe fez mal. Com pouco tempo, para salvar a sua casa, Deus usou a Abigail, aquela mulher prudente, né, que não foi nem conversar com o marido na hora da sua ira, na hora da sua raiva, mas foi primeiro aplacar a ira de Davi, com coragem, com bravura, e ela realmente tomou uma decisão para salvar a sua casa, a sua família, inclusive a vida de Nabal, né, do seu próprio marido, porque já estava sentenciado ele e toda a sua casa, que não ficaria ninguém de pé. Mas o Senhor usou a serva dele, que aplacou a ira de Davi, e ele não, como ela mesma expressou-se com ele, que depois que o Senhor tivesse feito bem a ele, ele não teria nenhum ressentimento, ou a sua consciência não ia doer por ter derramado sangue inocente. Então, nós vemos que Deus é aquele que nos guarda, nos livra de todo sentimento mal. E o próprio Davi, ele nos deu um exemplo de oração que eu acho interessante, que está no Salmo 19 e o versículo 13. Ele diz, livra da soberba a minha alma, e assim ficarei livre de grandes males. A pessoa está muito seguro de si, cheio de razão. Eu acho até interessante uma coisa que meu irmão diz assim, é melhor
perder a razão, viu? E ter paz. É melhor a paz do que ter razão. E por isso que a própria palavra dizia, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. As pessoas que têm comunhão com Deus, o Senhor guarda o seu coração com paz, com tranquilidade, e de modo que ela não é uma pessoa orgulhosa, não é cheia de reações emocionais negativas, como a ira, a rejeição. Pelo contrário, se você é cheio do Espírito Santo, a primeira virtude é o amor de Deus, né? E o fruto do Espírito é muita coisa boa, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Então, é dessas coisas que o nosso coração deve estar cheio como crentes. Fé, mansidão, sabendo que Deus é o que julga as nossas causas, quem nos defende. Nós não devemos nos defender a nós mesmos, nos vingar a nós mesmos. No Salmo 37, não te indignes por causa dos pecadores. Descansa no Senhor, espera nele. No Salmo 34 também fala sobre isso, não é? Temos que guardar as nossas emoções em Cristo Jesus. Esse texto de Romanos 8:3 é bem interessante que na classe seja mencionado. Lembrar também que nós somos novas criaturas, segundo Coríntios 5:17. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando a gente está em Cristo Jesus, então a nossa carne não domina mais. Nós somos dominados pelo Espírito, guiados pelo Espírito, e sendo guiados pelo Espírito Santo, não vamos fazer a vontade da carne nem dos pensamentos maus. E sim, fazermos a vontade de Deus. A palavra nos ensina também que devemos procurar tudo que serve para a paz. Estando a depender de nós, devemos ter paz com todos os homens, não é verdade? É o que está escrito na palavra. E nós vemos que, infelizmente, aqueles que praticaram o que era errado é porque se deixaram levar pela sua própria emoção e sentimento perverso. Mas o Senhor nos adverte na sua palavra para sermos submissos a Ele, andarmos segundo a sua vontade, procurando o que é agradável ao Senhor, fazer aquilo que é agradável ao Senhor, e direcionados pelo Espírito Santo, estaremos sempre a fazer o bem e não o mal. E se alguém quer ter bons dias na terra, está escrito nos Salmos também. Temos que refrear, inclusive, a nossa língua do mal, né? Os nossos lábios de falarem coisas desagradáveis, que a nossa boca tem que estar cheia da temperança, da graça de Deus, para também transmitir graça àqueles que nos ouvem. Eu achei interessante essa parte aqui que o nosso irmão Silas fala. Tem pessoas assim, mas acha que se ele fosse controlar muito, ele não é ele. Não é ele. Mas por que que nós temos que conservar um temperamento ruim, o mau humor, não é? O Senhor veio para nos transformar, nos aperfeiçoar e sermos parecidos com Ele. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, disse o apóstolo São Paulo, né? E, em outra parte, eles serem imitadores de Deus. E a própria palavra ensina que devemos buscar este aperfeiçoamento em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A paz que nos transforma, que nos faz vencer os maus sentimentos, os sentimentos perversos, ela é proporcionada pelo Espírito Santo. É o fruto do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo nos foi dado também para mortificar a nossa carne, para não vivermos mais segundo o curso deste mundo, seguindo a vontade da carne e dos pensamentos, fazendo tudo que é desagradável ao Senhor. Então, nós devemos buscar justamente o aspecto positivo das nossas emoções, procurar fazer aquilo que agrada ao Senhor e que nos dá uma vida
digna, livre dos maus pensamentos, das más ações, não é? E o medo, por exemplo, que é dito aqui no nosso comentário, quando sentimos esta emoção, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, hormônio, tem coisas que é natural, que vem para nos beneficiar, para que a gente tome alguma decisão e saia de perto, fuja, não é? Os hormônios que se desenvolvem dentro do nosso organismo na hora do medo é benéfico, mas nós não podemos manter este medo permanente em nós. O medo não pode se tornar em pânico, vem para o terceiro item da nossa lição, né? Nós não podemos deixar que o medo se transforme em pânico e viver uma vida, coitado, presa ao medo, de modo nenhum. Embora as emoções não sejam pecaminosas em si, mas é uma decisão nossa como agir diante delas. É nossa responsabilidade para não dar lugar ao pecado. A palavra nos ensina. Quando o pastor Silas lembrou aqui o fato de Abel, Deus orientou a ele, no capítulo 4 de Gênesis, os versículos 5 até o 8, Deus demonstra a Caim que a ele compete dominar o seu sentimento, a sua emoção, o seu mau sentimento, que ali era um mau sentimento, a inveja do seu irmão. E houve até uma transfiguração, ele fisiologicamente, aquele mau sentimento fez descair-lhe o rosto, e o seu rosto ficou certamente feio, não é? A sua imagem pesada, não é? Mas o Senhor veio para ele para adverti-lo. Que o pecado, ele jaz à porta, mas compete a nós dominar. Nós não devemos ser vencidos pelo mal, mas devemos vencer o mal com o bem. É assim que a palavra do Senhor nos ensina. Então, temos que procurar a paz, procurar viver em paz, procurar todas as coisas que servem para a paz, para sermos cheios também desta alegria que está escrito em Filipenses, né? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Então, estamos nos preparando para nos encontrar com Ele. Precisamos estar prontos, não é? Limpos, coração limpo, coração puro. Está escrito também lá em Hebreus, né, que devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós não podemos viver em comunhão com Deus se não tivermos comunhão com o nosso próximo, não é? Eu acho tão interessante aqui que tem um termo grego neste texto que só existe aqui em Filipenses. É pipotetoi. Epitetoi. É muito queridos. Ele fala sobre aquela comunhão que ele tinha, né? Amados e muito queridos irmãos. Paulo tinha esta comunhão com os seus irmãos, né? E até advertiu neste capítulo que Evódia e Sínteque também tivessem o mesmo sentimento, que vivessem em paz, né? Em comunhão plena, sentissem o mesmo. E uma outra coisa que é advertido aqui é não estar inquietos por coisa nenhuma. Foi uma coisa que o Senhor nos ensinou. Ele disse que a vida é mais do que o corpo, o alimento é mais do que o corpo, o corpo é mais do que o alimento. Deus deu até a sequência das coisas, não é? Para que a gente não vivesse preocupado com o que havia de comer, com o que havia de beber, que são as coisas básicas que nós necessitamos para sobrevivência. Mas nem por estas coisas o Senhor quer que estejamos inquietos.
porque ele é aquele que cuida dos passarinhos e nós valemos muito mais do que muitos passarinhos. Ele cuida dos corvos, ele cuida dos pardais, ele cuida da natureza. Inclusive, Jesus disse que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo, porque as vestes de Salomão foram feitas por mãos humanas, e o lírio do campo foi Deus que criou, não é? E aperfeiçoou, coisas lindas. Às vezes eu fico observando os matinhos, as florzinhas, a delicadeza das florzinhas dos matos, parecendo aquelas orquídeas minúsculas, a coisa mais linda, porque Deus faz tudo perfeito. E assim como ele dá esse exemplo na natureza, para que tenhamos confiança nele. E Jesus também ensinou em Marcos 11:24, quando a gente orasse, devemos orar crendo que já tenham sido ouvidos, já temos recebido. Por isso aqui também o apóstolo São Paulo, referindo-se ao ensinamento de Cristo, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Está aflito? Ore. Está alegre? Cante louvores. A palavra ensina muito bem a maneira como nós devemos andar. E deste modo nós temos a proteção da paz de Deus. É tão interessante isso aqui, irmãos, não é ação humana de você se alegrar, não, mas é a ação da própria paz que Deus colocou no nosso coração. A paz que excede todo entendimento guardará os vossos guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É nele, não fora dele. É dele, por ele e para ele. Que nós possamos guardar, né, a palavra do Senhor em obediência, em submissão, e vermos que o Senhor vai nos manter nesta comunhão até a vinda dele. Nós estamos aqui já finalizando a nossa lição. A irmã Milde já chegou a falar desse último tópico de obediência, humildade e oração. E vamos só fazer uma recapitulação nessa questão da falsa autonomia humana, né? A lição coloca aqui que existem hoje o mercado querendo trabalhar de forma que se produz conteúdo sobre inteligência emocional, como se esse controle ele fosse totalmente do homem. Até quando você faz o estudo dos temperamentos, você vê que os temperamentos, cada temperamento tem ponto positivo, ponto negativo, mas isso está ligado diretamente à nossa natureza humana. E a instrução bíblica, a doutrina bíblica, é que a nossa natureza humana ela é submetida à ação do Espírito Santo da palavra de Deus. Então, a nossa natureza humana ela não deve prevalecer, principalmente porque nós somos novas criaturas e nascemos de novo e estamos sob o governo do Espírito Santo. Então, a autonomia humana, ela cria uma ilusão de que a gente pode tudo, de que a gente tem condição de controlar todas as coisas. E quando se trata de sentimento, não é isso que a palavra de Deus está dizendo, né? A ilusão do eu posso sozinho. O ser humano muitas vezes acredita que controla tudo, que basta a sua própria força, ele faz o seu planejamento, ele consegue realizar. Só que até o profeta Jeremias diz no capítulo 17, se eu não me engano, né? Mas o homem que confia em si mesmo e faz da força do seu braço, ele se distanciou do Senhor. E quando Paulo vai falar sobre poder, ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, em Deus, não é eu tudo posso sozinho, eu tudo posso no Senhor. Então, mesmo que a gente esteja vivendo uma época em que as promessas, elas sejam de que a gente consiga esse controle total dos sentimentos, muitas vezes, até quem faz essas falsas promessas vai se achar num momento em que ele mesmo fracassou, né? Só Deus pode guardar os nossos sentimentos, só Deus pode nos dar paz, e essa receita foi explorada muito bem aqui pela irmã Milton no capítulo 4, do versículo 7 de Filipenses, né? A oração, a súplica, a entrega, a humildade, e você dá o controle
ao Senhor de todas as coisas. Então, eu queria pedir ao pastor Aldo e à irmã Milde para fazer as considerações finais, para a gente chegar aqui na conclusão da nossa lição. Vou começar aqui pelo pastor Aldo. Obrigado, pastor Ítalo. É importante quando nós temos a gerência, né, e o controle das nossas emoções, porque elas vão influenciar na nossa vontade, ou seja, nas nossas ações, nas nossas reações. Então, muitas vezes a pessoa diz, eu fiz isso porque eu estava tomado pela emoção, estava com este sentimento no meu coração, né? Então, as emoções muitas vezes nos fazem errar, nos fazem tomar caminhos que não são bons para nós e tomados exatamente pela emoção, tá? Então, é importante esse controle. E é importante também a gente saber que nós dependemos que o Espírito Santo de Deus domine em nossos corações. Então, se nós formos dominados pela palavra de Deus, dominados pelo Espírito Santo de Deus, as nossas emoções estarão sob controle, porque é a paz de Deus que vem sobre a nossa vida e que nos faz vencer, né, esses sentimentos, essas emoções, e faz administrá-las, ou seja, para que elas sejam obedientes, submissas à vontade de Deus, assim como Jesus. Jesus, ele veio, né, mas ele foi submisso à vontade de Deus. Então, para que as nossas ações e reações, elas estejam de acordo com a vontade de Deus. Para isso, nós precisamos nos submeter a Deus, nos submetendo à sua palavra e buscando a direção do Espírito Santo. Então, é muito importante cuidar das emoções, dos sentimentos, porque eles vão influenciar na nossa vontade, né, que é outra faculdade da alma, e essa vontade tem que ser boa, perfeita, né, que tem que se relacionar com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, né? Então, nossa reflexão é que essa lição seja, de fato, um despertar, né, para que possamos ter uma submissão maior à palavra de Deus e uma obediência maior ao que diz a palavra do Senhor com relação a buscar a verdadeira paz que vem de Deus. Irmã Milde, considerações finais. É verdade. E o Senhor Jesus, deixa-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. As pessoas no mundo procuram a paz buscando se armar, né? Mas a paz que Deus nos dá é uma paz permanente e que não se abala com fatos externos, porque é algo que está dentro de nós, colocado pelo Espírito Santo. Nós somos justificados e temos paz com Deus, e por meio desta paz nós vivenciamos bons sentimentos, boas emoções, e é o Senhor quem faz isso. E Ele nos orienta pela sua palavra, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, se somos filhos, somos guiados pelo Espírito. E o Espírito Santo só nos conduz a boas ações, a coisas que agradam ao Pai. Como Jesus disse, ele receberá de mim e há de me glorificar, né? O Espírito Santo glorifica a Deus, glorifica a Cristo, e ele está em nós para isto, né? Para glorificar o Pai e ao Filho. Não somos nós, com a nossa capacidade, que vamos vencer o pecado, mas buscar em Deus a força do Espírito, nos fortalecer nele, para vencermos todas as coisas, os maus sentimentos, as más emoções, não sermos vencidos por aquilo que não agrada ao Senhor. O próprio Deus nos deu do seu Espírito e nos reveste também da sua humildade e da obediência que houve em Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, estamos aqui na finalização da lição e queremos agradecer ao pastor Aldo. Pastor Aldo, muito obrigado. Eu que agradeço, pastor Ítalo, agradeço a oportunidade que temos de podermos estar juntos, né, comentando essa lição, esperando em Deus que nos conceda outras oportunidades para estarmos juntos. Que Deus abençoe. Quero agradecer, irmã Milde. Muito obrigado, irmã Milde.
Muito obrigada também ao nosso pastor que nos conduz aqui, né, nesse podcast, que o Senhor continue nos ajudando em tudo, né? Amém. Então, você que nos assistiu até agora, fique com esses ensinamentos, que nós também ficaremos com ele. E até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir, a paz do Senhor.